Olá amigos, hoje a nossa receita vai ser muito especial. Por que muito especial? Porque hoje eu tenho um chefe de cozinha aqui, muito amigo e muito especial. Lógico, só podia ser o chefe da Casa Flora. O Marcelo Giacchini é o gerente on-trade da Casa Flora e, além disso, ele orienta todos os clientes da Casa Flora para poder melhor utilizar todos esses produtos maravilhosos que a Casa Flora tem para oferecer. Durante a gravação ele vai falar mais um pouco da profissão dele, da experiência toda. Ele tem uma formação muito especial da Le Cordon Bleu, lá da França, a melhor escola de gastronomia do mundo. E hoje ele está aqui comigo para fazer uma receita muito especial, uma receita portuguesa. Eu vou deixar ele agora para apresentar isso tudo para vocês. Por favor, Marcelo. Tudo bom, obrigado. Então, a gente vai fazer hoje uma receita que eu gosto bastante. Que meus amigos, para não arrumar briga com meus amigos portugueses, eu chamo de arroz com pato, porque não é a receita tradicional de arroz de pato dos portugueses. O que a gente vai utilizar? Aliás, as adaptações que são feitas, eu não condeno, porque nada é tão perfeito que a gente não possa melhorar ainda mais. Então eu concordo totalmente. Então a gente vai fazer um arroz com pato. Tem um pato aqui, com um arroz, um grão diferente aqui do Vale do Paraíba, que é da Casa Flora, que é o mini arroz integral. É um arroz integral pequenininho, foi desenvolvido aqui no Vale do Paraíba e a gente trabalha bastante com ele. É um grão que absorve bastante sabor e tem uma textura muito interessante. Então a ideia do que a gente vai fazer, na verdade, é dourar um pouco o pato, depois fazer um cozimento dele com os legumes e um pouco de vinho. Esse pato vai cozinhar mais ou menos 1 hora, 2 horas, para passar bastante sabor. Depois a gente vai pegar pedaços desse pato, reservar e cozinhar o arroz no caldo do cozimento do pato. Então vai ser um arroz bem rico de sabor, de textura. A gente vai usar um pouco desse chouriço espanhol do Josep Lores, que é um chouriço sábio. Ele tem páprica, ele tem um pouquinho do toque defumado. Esse chouriço é importação da Casa Flora, né? Importação da Casa Flora. Opa. Aliás, da Casa Flora aqui a gente vai ter hoje nosso chouriço, o azeite de Leida que você é fã em conteste. Oh. E a gente vai utilizar também um pouco mais de páprica. Eu trouxe hoje 2 tipos de páprica. A gente tem a páprica doce e um pouquinho da páprica defumada, para dar um sabor bem bacana nesse prato. E apesar de não ser eu não estou seguindo a risca a receita portuguesa, para os meus amigos portugues ficarem mais felizes comigo, a gente vai harmonizar ele com 2 ícones do Alentejo, o Marquês de Borba Vinhas Velhas, do João Portugal Ramos, e o Bom Juiz, outro alentejano espetacular da Carminha. Vai ter bastante sabor e coisa bem interessante para provar. E hoje eu acho que muita gente nem conhecia esse tipo de arroz. Eu acho muito interessante. Arroz de pato eu já comi aqui, já comi na Europa, comi em muitos lugares, mas eu não conhecia esse arroz, eu mesmo não conhecia. Ó, tá aí, ó, Marcelo. É um grão bem interessante. Pra mim, hoje é um dos arrozes que eu mais gosto de comer. Ele tem uma quantidade de amido boa, que faz com que a produção fique bem cremosa, e eu adoro a textura dele no final do prato. Então vai ficar um prato bem interessante. O que a gente vai fazer? A gente tem uma panela aqui que já tá com azeite. A panela tá bem quente. A gente vai fazer quase que um braseado desse pato, tá? O pato é uma ave que a gente trata ela, o francês come muito pato, a gente trata ela mais do que como uma ave, como uma carne vermelha. E o pato tem 2 coisas interessantes, ele tem 2 pontos de cozimento diferentes. As coxas demoram mais, a coxa do pato é muito firme, muito forte, então a gente cozinha um lado um tempo a coxa e outro tempo o peito. E eu vou colocar ele de lado, para ele dourar um pouco mais a coxa, porque a coxa ela demora mais tempo até para cozinhar. Vou deixar que ele dore um pouquinho, para a pele ficar boa e passar bem o sabor. As asas a gente vai colocar aqui no fundo também, para fazer um bom fundo de panela, dar uma boa coloração e dar mais sabor no caldo do que a gente vai precisar. A gente já dourou um pedaço do lado do pato. Vou virar ele desse lado. Cebola branca, cebola roxa, um pouquinho de alho poró, alho, salsão e cenoura. Tomilho, um de alecrim, não vai fazer mal pra ninguém. Eu já dourei um pouquinho a lateral do pato. Vou colocar um pouquinho com o peito também para dourar. Enquanto isso, os legumes já estão caramelizando no fundo da panela. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com o vinho e a água para dar o cozimento do pato. Agora a gente já dourou bem o pato, está com uma coloração boa. O que eu vou fazer? Colocar
um pouco do vinho, completar com água. E agora é ter paciência. A gente vai precisar de um bom tempo dele com essa temperatura, com os sabores que a gente colocou no fundo da panela dos legumes, cozinhando. Vamos esquecer ele aqui mais ou menos por 1 hora, 1h30, antes de cortar e separar os pedaços e coar o caldo para fazer o arroz. Então, esse aqui é o chouriço sarta do Joseph Lawrence, que é um produtor espanhol que está no Brasil junto com a Casa Fora há uns 10 anos. A empresa dele faz 40 anos esse ano, do nosso amigo Ramon. Eu gosto muito desse chouriço para várias coisas, mas inclusive para esse prato, porque ele passa um sabor muito gostoso. Ele é muito balanceado também na pata. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui na frigideira, tá? Ele já é pronto para comer, mas o que a gente vai fazer? Para que ele não toste demais, eu vou colocar ele com um pouquinho de água. À medida que essa água vai evaporando, ele vai soltando um pouco da gordura dele, que vai ajudar ele a dourar. E no final do arroz de pato, além do sabor, ele vai dar uma textura interessante, porque ele vai ficar levemente crocante. E aqui nosso pato já tá andando no cozimento, com um pouco do vinho, da água e dos legumes. Todo esse sabor do pato vai se misturar no caldo, que é o que a gente vai precisar depois para fazer nosso arroz. Então aqui, aquela água, a água que eu coloquei já evaporou. Um pouco dessa gordurinha eu vou usar para fazer o arroz, tá? Dá pra ver como ele já começa a ficar um pouquinho crocante, que é exatamente o que a gente quer. Então aqui, ele já tá bem crocante, agora eu vou reservar. E um pouco dessa gordura dele com a páprica, eu vou usar para refogar um pouquinho o arroz. Aqui tá, esse aqui é a própria gordura do chouriço. Vou entrar com o mini arroz aqui na panela agora. A ideia não é fritar o arroz, mas sim envolver ele um pouquinho nesse sabor antes de colocar o caldo do pato. Um grão bonito, né? Vou entrar com o caldo do cozimento do pato, com um caldo bem grosso, vai dar bastante sabor para esse arroz. E agora vou completar com água e ele vai cozinhar aqui por uns 15, 20 minutos. E depois a gente entra com o pato. E como a gente está falando bastante de... Aqui eu tenho um pouco de páprica da Sabater, que é uma páprica defumada. Então aqui o arroz já está praticamente no ponto certo do cozimento. Olha como ele rende bem. O caldo que a gente cozinhou ele, o caldo do pato, como absorveu bem o amido, está super cremoso. Então o que a gente vai fazer agora para terminar nosso arroz de pato? Aqui o pato já estava cozido. A gente, depois dele pronto, separou as lascas. Então vou colocar agora todo esse pato aqui, misturar um pouco para ele agregar o sabor, se misturar bem. O chouriço do Joseph Lawrence, a gente deixou um pouquinho crocante, para dar uma textura também super interessante. E esse sabor dele aqui da páprica também vai pro nosso prato. Um pouquinho de alho poró e cebola, que a gente fez ela confitada, para misturar no nosso arroz com o pato. Os portugueses não ficarem bravos e não ficarem... Meus amigos portugueses brigando que eu não fiz a receita tradicional, mas é uma receita com muito sabor e acho que toda adaptação é no fundo uma homenagem. Agora a gente vai deixar ele descansar uns 2 minutinhos aqui e servir. Agora a gente vai servir uma boa, ele tá bem úmido, bem suculento. Vou pegar um pouco do arroz, um pouco do chouriço, pato, do caldo e agora com o meu amigo Arno. Bom apetite! Aí, ó, olha que coisa bonita.